Boa noite. Estamos então mais uma quinta-feira seguindo com o Leituras e Reflexões. Hoje dia 9 de maio. E continuamos com o livro A Bailarina de Auschwitz. Minha sugestão é que algum dia vocês leiam esse livro inteiro. Tá? Eu estou passando, ele é um livro longo, comprido, mas gostoso de ler. Né? Gostoso para alguns, né? Porque é uma história bem intensa e forte para entrar em contato, tá? Mas acho que é importante que em algum momento vocês entrem em contato com essa parte da história do mundo, né? E vejam realmente o que aconteceu pelos olhos, né? Pelas palavras daqueles que realmente sobreviveram ao Holocausto. Tá? Eu não vou ler aqui nenhuma parte dessa história dela, até porque tem muita coisa esse livro, tá? Mas a recomendação fica aí, leiam realmente a história, tá? Desses sobreviventes. Esse livro ele se divide em 3 partes, né? Que é eu diria 3 partes, que é a parte dela onde ela conta mais da vida dela, né? Como é que era, lembrando que ela era uma adolescente, né? Se não me engano, 16 anos ali, quando elas foram levados, né? Para os campos de concentração de Auschwitz, que era o pior assim de todos, tá? Auschwitz 1, né? Acho que tinha uns 3 Auschwitz ali. Lembrando que lá mais de 1 milhão, aproximadamente 1 milhão e 200 pessoas morreram, né? Morreram em câmaras de gás, algumas assassinadas com tiros, outras queimadas. Então, realmente poucos sobreviveram e é impressionante de ler a história e pensar como que conseguiram sobreviver. Tá? E essa é uma grande pergunta que a própria autora faz, né? Por que eu sobrevivi, tá? E fala até no livro assim que tem muita culpa às vezes por ter sobrevivido. Tá? E outra coisa interessante, que a gente não faz muita noção, que ela conta muito no livro, é a parte que ela, depois da libertação, né? O que aconteceu, que é bem interessante também de ver, porque na vida a gente acha que tá, acabou a guerra, foi, né, liberdade, agora tudo volta ao normal, tudo fica simples e fácil. Não, foi um processo bem complexo também. Teve as divisões ali da Alemanha, né, porque já acabou uma guerra, já começou outro conflito político ali, que deu vários problemas também. E a terceira parte, mais longa, que tem muitos ensinamentos dela, daí foi quando ela vai, ela e o marido, né? Ela conheceu o marido também, que é um sobrevivente de Auschwitz. Tá? E ela fala bastante no livro sobre exemplos da vida dela, pessoal, né? Com o marido e a relação de tudo que ela passou. E ela foi se estudando psicologia, né? Se especializando em psicologia e lidando com essa questão do trauma bastante. E nisso ela conta, né, várias histórias de vários pacientes e como que ela aprendia com isso também, né? Como que nesse processo de ajudar a curar os outros, ela foi se curando também. Né? Curar os outros dos seus traumas, né? Ela foi se curando também. Então hoje eu escolhi mais um texto, tá? Mais uma parte de um capítulo aqui. E vamos começar então. Realmente não importava o que esperávamos da vida, mas o que a vida esperava de nós. Escreve Viktor Frankl no livro Em Busca de Sentido. Esse Viktor Frankl, né, é um dos primeiros que... ele foi um sobrevivente do Holocausto também, psicólogo. Né, então ele foi um dos primeiros a escrever algo, tá, sobre
sobre a história, né, de como é que foi lá, como é que foi sobreviver lá, como é que foi passar lá. E ele dá um ponto de vista bem, depois, psicológico do livro também. Tá? Tem muitos aí livros bons assim para entender isso, tá? E custou essas histórias a virem à tona, tá? Talvez isso foi um dos motivos que demorou para muitas pessoas acreditar no Holocausto. Tanto que tem gente que até hoje não acredita, né? Os famosos negacionistas de várias coisas aí, né? Então, porque, né? Então, tem outros textos que falam disso melhor, assim, de algumas partes dos julgamentos depois. Então, quando eles começaram a ser chamados, né? Julgamento de Nuremberg, coisa. Quando esses sobreviventes começaram a ser chamados, né, para fazer parte desses julgamentos, começou a surgir também as histórias deles. Tá? E surgiram muitas e muitas histórias. Tá? Então, esse Viktor Frankl foi um dos primeiros a escrever sobre como é que foi lá. Tá? Em 1972, um ano depois que Bella e eu nos casamos novamente, tá, fui eleita professora do ano em El Paso. Então, Bella era o marido da Edith. Tá? Se não me engano, ela conheceu ele em cima de um trem quando estava depois já de libertos, né? E por que falou nos casamos novamente? Tá? Ela era casada com ele e eles se separaram. Tá? E depois ela foi entendendo no processo de cura dela que o casamento dela não tinha nenhum problema. Tá? Todas essas questões dos traumas ali, da sobrevivência de pós-guerra e tudo que foram transferidos, né, para o casamento, e eles se separaram. Então depois ela compreendeu isso, ele compreendeu melhor também, e eles voltaram de novo ao casamento. E lembra que até ela comentou, né, a gente pode pensar que, até em leituras e reflexões do mês passado, né, a gente pode achar que, mas a nossa vida não teve um trauma tão grande que vai afetar isso, então isso não acontece comigo, né? Mas uma coisa até que a Edith comenta, assim, a questão de cada pessoa tem o seu próprio trauma na vida. Seja ele pequeno ou grande, é difícil dizer o que é grande e o que é pequeno, né? Porque para cada pessoa afeta de um certo modo e atrapalha a vida o tempo todo, tá? Então, e é difícil a gente enxergar o próprio trauma, tá? Como ele afeta a gente. Então, seguindo. Então, em 72, ela foi eleita a professora do ano em El Paso onde ela morava. Embora me sentisse honrada com o prêmio e considerasse um privilégio ajudar os meus alunos, tinha certeza de que ainda não havia descoberto o que a vida esperava de mim. Você conquistou o maior reconhecimento no início de sua carreira, não no fim, disse o diretor de minha escola. Nós esperamos grandes feitos de você. Qual que é o próximo? Era a mesma pergunta que eu ainda me fazia. Comecei a trabalhar com meu terapeuta junguiano novamente. E apesar de sua advertência de que títulos não substituem o crescimento e o trabalho interior, pensei em fazer uma pós-graduação. Eu queria entender por que as pessoas escolhem fazer uma coisa e não outra. Como resolvem os desafios diários e sobrevivem a experiências devastadoras? Como convivem com o passado e com seus erros? Como as pessoas se curam? E se minha mãe tivesse alguém com quem conversar? Tá? Ela teria tido um casamento mais feliz com meu pai ou escolhido uma vida diferente? E os meus alunos, ou meu próprio filho, aqueles que disseram não é possível em vez de é possível? Como eu poderia ajudar as pessoas a transcender suas crenças autolimitantes e se tornarem quem elas deveriam realmente ser no mundo? Eu digo a meu diretor que estou pensando em fazer um doutorado, mas não consigo expressar meu sonho sem impor limitações. Então ela tinha esse desejo de estudar para entender esse processo de como as pessoas se curam. Então ela falou assim para o diretor, né? Não sei. Né? Quando eu terminar o curso, estarei com 50 anos. Ele sorriu para mim e disse, você vai fazer 50 anos de qualquer maneira, respondeu ele. Então isso vale às vezes pra gente, né, que já tá não com 50 anos ainda, mas com quase 50 anos, né,
ou, ou até com mais idade, né? Às vezes a gente fica, mas eu tô com tantos anos, será que vale a pena fazer, vale a pena começar, né? Quando terminar eu vou estar com tantos anos, né? Mas você vai fazer essa idade, provavelmente, né? Você vai chegar nessa idade que você está falando. E aproveite para fazer alguma coisa se você tem essa vontade. Tá? Então ela diz, né? Quando eu terminar, eu estarei com 50 anos. Você vai fazer 50 anos de qualquer maneira, então faça. Né? Mas você pode dizer, mas eu tô fazendo isso para substituir alguma coisa na tua vida. Faça igual, mas vai se trabalhando com eles. Ela tinha o terapeuta dela, tinha a terapia dela para ir ajudando a entender as coisas. Isso é o ponto muito importante. Tá? Nos 6 anos seguintes, descobri que meu diretor e meu terapeuta junguiano estavam certos. Não havia razão para me limitar, para deixar que minha idade restringisse minhas escolhas. Escutei o que minha vida estava me pedindo. Isso aqui tem muito a ver também com a questão do Dharma, tá? De entender o Dharma. Qual é meu Dharma? O que a vida está me pedindo para fazer? Em 1974, completei um mestrado em Psicologia Educacional na Universidade do Texas, em El Paso, e em 1978, o doutorado em Psicologia Clínica na Universidade de Saybrook. Então ela foi estudando, né? Mestrado e doutorado. Minha jornada acadêmica me levou a conhecer o trabalho de Martin Seligman, de Albert Ellis, além de professores e mentores inspiradores como Carl Roger e Richard Farson, que me ajudaram a entender partes de mim mesma e a minha própria experiência. Martin Seligman, que mais tarde criou uma nova vertente da nossa área chamada Psicologia Positiva, realizou uma pesquisa no fim dos anos 1960. Então, isso aqui, em algum momento, eu vou trazer alguma coisa sobre a psicologia positiva aqui também no Leituras e Reflexões. Até para que eu possa conhecer um pouco mais dessa área que tenho interesse, mas ainda não conheço. Então, ele realizou uma pesquisa no fim dos anos 1960 que respondeu a uma pergunta que me incomodava desde o dia da libertação, em maio de 1945. Por que tantos prisioneiros perambulam fora dos portões dos campos, mas acabam voltando para os alojamentos enlameados e fétidos? Frank notou o mesmo fenômeno em Auschwitz, psicologicamente. O que levava um prisioneiro libertado a rejeitar a liberdade? Era muito comum ali. Ela ficou talvez um ano mais ou menos ali em Auschwitz, que já é muito, mas teve gente ali, histórias que você lê de relatos, pessoas ficaram 3, 4 anos ali. Tá? E era uma situação absurda de vida. Assim, tá? Leiam para vocês entenderem como é que era a situação deles. Tá? Mas era absurda mesmo. Assim. E a hora que estavam livres, né, tipo, né, a gente acha, nossa, eles vão sair pulando, comemorando a liberdade. Não, às vezes você volta pro alojamento e espera. Simplesmente espera como você fez todo dia. Tá? Por que isso acontece? Que eles estavam querendo entender. Né? Os experimentos de Seligman mostram que, quando percebemos que não temos controle sobre as circunstâncias e acreditamos que nada do que fazemos é capaz de aliviar nosso sofrimento e melhorar nossa vida, paramos de agir em nosso próprio benefício, pois acreditamos que é inútil. Tá? Então você para de agir porque você acredita já num nível tão grande que é inútil. Tá? É uma das coisas importantes que falar que não temos controle, quando você acredita que não tem controle sobre as circunstâncias, que era o que acontecia muito lá em Auschwitz. E muitos, né, e volta aquela coisa, mas lá é um caso à parte na história, aquelas pessoas, mas pensa no nosso dia a dia também, tem várias coisas que a gente de fato não tem controle quando vai acontecer, tá? Ou quando acontece, tá? E acreditamos que nada do que fazemos é capaz de aliviar nosso sofrimento. Né? Então você tem a perda do controle e você passa a acreditar que nada do que você fizer vai melhorar esse teu sofrimento e essa tua vida. Tá? Você para de agir em benefício próprio. Então, né, que é o que aconteceu muito em Auschwitz. Então você estava liberto, né, mas você já acreditou que, né, você já chegou num nível de fundo de poço que você não controla nada e você acha que tudo que você fizer não vai ajudar. Então você para de agir. Tá? Né, porque é inútil agir. Tá? E eu digo também que nesse tipo de situação, você, né, também
para de agir porque você começa a não ver opções de ação. Tá? É tão com falta de controle que você tem de uma situação e você acredita que não é capaz de aliviar esse sofrimento, você para de ver opções para isso. Tá? Então, uma das coisas que eu penso com isso, que a gente precisa tomar muito cuidado com apontar o dedo para a vida do outro, literalmente. Tá? Porque às vezes a gente diz, a pessoa escolheu essa vida, isso foi uma opção dela, a pessoa tem escolhas, né? Ela está escolhendo essa vida, né? Mas às vezes, né, para você ter escolhas e seguir, você tem que ter as opções, as alternativas. Tá? E a situação em que a pessoa está, às vezes, ela não tem alternativa. Como é que ela vai ter opção? Ainda mais a opção que você está vendo. Tá? Então a gente tem que ter muito cuidado com essa questão de apontar o dedo e julgar, querendo que o outro faça tal e tal coisa, porque a gente está vendo. Né? E a pessoa, né, no meu achismo aqui, só vai ter uma escolha e opção se aquilo for plausível como alternativa para ela. Tá? Isso também aí, quando eu tive uma época da minha história lá da matemática que eu estudei muito sobre a questão de tomada de decisão. Tá? E a primeira coisa que a gente coloca em tomada de decisão, né, quando vai avaliar, quais são as alternativas. Tá? Então, como é que a pessoa vai optar? Sei lá, ela está envolvida no alcoolismo, nas drogas. É ela que escolheu essa vida. Mas qual a alternativa que era real para ela colocar em pauta e pesar? Às vezes não tem. Quem está de fora vê, mas quem está na vida, então, não vê. Tá? Então, primeira coisa, vamos apontar o dedo para os outros e dizer o que tem que fazer e ficar julgando dessa forma é muito fácil, né? Mas agora, olhar para essa outra pessoa com aceitação, empatia, compaixão, que é o que realmente vai fazer diferença na vida do outro, exige mais esforço. Tá? Então, às vezes a gente fala muito, é só fazer isso, né? É como se, né, se dissesse a pessoa que está em depressão, mas é só se alegrar, né? Não é bem assim. Tá? Continuando. Tá? Foi isso que aconteceu nos campos de extermínio, quando ex-prisioneiros saíam pelos portões, mas acabavam voltando para a prisão, onde ficavam sentados, parados, sem decidir o que fazer com a liberdade que finalmente tinha chegado. Sofrer é inevitável e universal, mas a maneira como reagimos ao sofrimento é variável. E eu diria aqui, né, que conforme for essa reação que você tem ao teu sofrimento, né, se você entende esse sofrimento, o sofrimento deixa de existir em algum momento. Tá? Mesmo que a dor ainda exista e persista. Tá? Até porque uma das grandes questões do yoga é justamente a eliminação desse sofrimento. Só que isso também não é tão... leva tempo, né? Precisa entender muitas coisas antes de conseguir isso. Então, em meus estudos eu fui influenciada por psicólogos cujos trabalhos revelaram o nosso poder de realizar mudanças em nós mesmos. Tá? Então nós temos esse poder de realizar mudanças em nós mesmos. Tá? É possível mudar e ver novas opções, né? Enxergar essas alternativas. Tá? Só que muitas vezes, na maioria das vezes provavelmente, é interessante se for com um auxílio especializado. Tá? Então existem pessoas que estudam sobre a mente, sobre o comportamento, para nos ajudar a ver novas opções. Tá? Para que elas se tornem alternativas para a gente. Daí a gente tem a capacidade de, pelo menos, enxergar a alternativa. Conseguir agir para mudar as alternativas é outro detalhe ainda, outro ponto ainda. Tá? A verdade é que teremos experiências desagradáveis na vida. Cometeremos erros e nem sempre conseguiremos o que desejamos. Isso faz parte de ser humano. Tá? Então, isso é meio óbvio isso, né? Mas a gente precisa repetir muitas vezes isso pra gente mesmo, tá? Fala até de mim mesmo, tá? A gente é muito... a gente, né? Entra muito numa questão, às vezes, de perfeccionismo, né? E querer que tudo seja agradável, não cometer erros e conseguir tudo que a gente deseja, né? Ainda mais as coisas da moda de cocriação aí,
parece que forçam às vezes um pouco a gente nisso, né? Mas como ela diz aqui, a verdade é que teremos experiências desagradáveis na vida, cometeremos erros, nem sempre conseguiremos o que desejamos. E isso faz parte de ser humano. Tá? Então a gente precisa estar repetindo bastante isso. Tá? O problema e a base do nosso sofrimento constante é a convicção de que o desconforto, os erros e as decepções sinalizam algo sobre o nosso valor. Tá? E, né, então, como a gente acredita então que não temos valor, né, a gente acha que faz parte da nossa vida todas as coisas desagradáveis que acontecem em nossas vidas. Tá? Então, ela diz, a base do sofrimento é confundir, né, o desconforto, né, que a gente vai ter, porque tem experiências desagradáveis na vida, os erros, porque a gente vai errar, a gente faz várias vezes até aprender, né, e decepções, porque a gente não vai conquistar tudo. Então, é a confusão, confundir o desconforto, o erro e as decepções com o valor nosso como ser humano e como pessoa. Tá? Então, a gente tem uma crença interna de que quando há desconforto, quando há erro e quando há decepções, é porque nós não temos valor. E se eu não tenho valor, eu aceito que essas coisas desagradáveis fazem parte. Tá? É um processo psicológico. Tá? E a gente vai seguindo nesse ciclo, ela diz, até o ponto de negar nossa verdadeira natureza. Tá? Aí tem uma pergunta que é bem complexa, né? Se quiser fazer, o que é essa verdadeira natureza, né? Então, é bem complexa, porque no yoga tem uma palavra que se chama swarupa. Tá? Swa significa voltar-se para si mesmo e rupa significa forma. Tá? Então seria qual é a forma de mim mesmo, tá? Qual a natureza de mim mesmo. Tá? Então, existe exemplo, o Yoga Sutra, né, que é o texto que estabelece o yoga como yoga, considerado, né, um dos textos muito importantes. Ele tem toda uma metodologia, né, que visa entender o que é esse sofrimento, qual é a origem do sofrimento, como que a mente funciona para entender como lidar com esse sofrimento, e que tipo de movimentos eu preciso fazer, o que eu vou encontrar de desafios no caminho, né, para que eu possa amenizar esse sofrimento até o ponto de eliminar esse sofrimento. Tá? Só que daí ele fala, quando você consegue isso, surge aquilo que é a sua verdadeira natureza. Tá? Então, assim, a gente não sabe o que é essa verdadeira natureza, né? Mas a gente sabe que nega ela, de algum modo. Tá? Por quê? Porque a gente faz essa confusão de desconforto, erro e decepção com o valor. Tá? Aí ela entra num ponto interessante aqui, que ela fala sobre autoaceitação. Tá? A autoaceitação foi a parte mais difícil da cura para mim, algo que ainda luto para realizar. Tá? Um parênteses aqui, mais um, né? A gente precisa cuidar para não confundir autoaceitação com autoacomodação. Tá? Porque às vezes a gente pode pensar, eu aceito, né? Então eu me acomodo. Né? É só cuidar, né? Para não confundir essas duas coisas. Tá? O perfeccionismo surgiu na minha infância para satisfazer minha necessidade de aprovação. Tá? No entanto, esse perfeccionismo se transformou em mecanismo de enfrentamento ainda mais integrado para lidar com minha culpa por ter sobrevivido. Tá? Olha que interessante, né? Culpa por ter sobrevivido. Tá? Pensa que era um local também onde, como disse, mais de 1.200.000 pessoas ali, aproximadamente, morreram, assassinadas, tá, de formas muito cruéis. Então, surge por que eu sobrevivi. Tá? É muito interessante isso. Né? Surgiu uma culpa por ter sobrevivido, mas é uma coisa, se você for vendo ali a história dos sobreviventes, é bem comum isso. Tá? Então isso reforçou essa questão do perfeccionismo, tá, nela. Então, o perfeccionismo é a convicção de que algo está quebrado,
de que você está quebrado. Portanto, você disfarça seus defeitos com diplomas, ou com realizações, ou com elogios, ou com ensaios, né? Mas nada disso pode solucionar o que acha que está resolvendo. Então, nós disfarçamos, né, todas essas questões com diplomas, uns com diplomas, outros com realizações, uns com elogios. Né? Ao tentar combater minha baixa autoestima, eu estava na realidade reforçando minha sensação de falta de valor. Ao aprender a oferecer aceitação e amor absolutos aos meus pacientes, tive a sorte de aprender a importância de me oferecer o mesmo. Olha, às vezes a gente fala tanto de autoestima, né, que tem baixa autoestima, aí a gente começa a fazer um monte de coisa para achar que é estimado, né? A gente faz coisas para receber elogios, né? Fazer realizações, diplomas, como ela diz, um monte de coisa, mas na verdade você só está reforçando a falta de valor interno. Tá? Então, ela continua aqui. Se estamos presos ao passado, se ao menos eu tivesse ido lá em vez daqui, se ao menos eu tivesse me casado com outra pessoa, tá? É porque estamos vivendo em uma prisão criada por nós mesmos. Tá? A autora comenta que ela carregou muito a culpa de muito tempo, essa culpa é relacionada à morte da mãe, tá? Porque Auschwitz foi assim, quando eles desembarcaram, né, nos trens, né, eram separados homens de mulheres, idosos e crianças, né, e os idosos, que a mãe dela tinha mais idade, né, não era idoso, não era 80, 90 anos, né, passou dos um pouco mais ali, que você não era produtivo, né, já era separado e já foi para as câmaras de gás. Então ela perdeu ali já a mãe e o pai, e ela se culpou muito por isso, tá? Pela essa morte da mãe. Então, com várias perguntas, se eu tivesse feito isso, e se tivesse acontecido isso, e se nós tivéssemos saído daqui tal época, sempre minha mãe estaria viva, sabe? Como se a culpa fosse dela, tá? Acontece o mesmo se passamos o tempo no futuro dizendo não serei feliz até eu me formar, não serei feliz até encontrar a pessoa certa e etc. Tá? O único lugar onde podemos exercer nossa liberdade de escolha é agora. Né? Para então poder escolher a compaixão, escolher o humor, escolher o otimismo, escolher a curiosidade, escolher a criatividade, escolher a expressão. Eu oriento os meus pacientes a entenderem o que causa e o que mantém seus comportamentos autodestrutivos. Tá? Então aqui tem um ponto interessante, né? Não é só mostrar para o outro qual é o comportamento destrutivo dele, tá? Porque isso não vai ajudar ninguém, você só apontar. Tá? Até porque muitas vezes a pessoa até sabe um comportamento, qual é o comportamento destrutivo, né? Então, como eu falei antes, né? Chega para um alcoólatra, para um fumante inveterado e diz, o seu comportamento destrutivo é o alcoolismo, ou é o cigarro, ou é as drogas, alguma coisa. Isso não adianta nada para a pessoa mudar, tá? Precisa realmente entender o que está lá por trás, qual é a causa, né? Então, o que causa esse comportamento destrutivo, né? E o que te faz manter esse comportamento autodestrutivo? Muitas vezes é a falta das alternativas que eu falei antes. Tá? Precisa ter alternativas reais, né? Para que possa começar um processo para lidar com esses comportamentos autodestrutivos. Tá? Eu falo porque, voltando lá na época que eu falei que eu estudava muito na matemática, essas coisas de tomada de decisão, né? Lógico, lá como meios matemáticos mais objetivos e coisas assim, né? Objetivos, entre aspas, né? Porque nunca é tão objetivo assim. Que eu falei em alternativas, né? Era sempre alternativas plausíveis, alternativas reais, alternativas palpáveis, tá? Tanto que tinha alguns métodos lá para eliminar certas alternativas que não eram possíveis, né? Então aqui também, né, às vezes tem tanta coisa maluca que a gente vê hoje de método e coisa aí, né, que não é uma alternativa real. Tá? Então, por isso que eu digo, não é só apontar um comportamento destrutivo, tem que auxiliar de algum modo, entender por que se gerou esse comportamento destrutivo, por que você mantém esse comportamento destrutivo,
e ver quais as alternativas reais e possíveis. Tá? Isso é muito importante. Tá? Então, quando os pacientes, entendem por que desenvolveram e porque mantêm também um determinado comportamento destrutivo, ela dá alguns exemplos, sei lá, menosprezar os outros, ligar-se às pessoas agressivas, comer pouco, comer muito, né? Qualquer comportamento que atrapalhe tua vida que você tem é um comportamento autodestrutivo. Destrutivo e autodestrutivo. Tá? Então já pode fazer né, se você tem aí alguma lista de comportamentos que são destrutivos, tá? E que atrapalham você e as outras pessoas que estão próximas de você. Tá? Então, quando os pacientes, entendem por que desenvolveram e por que mantêm um determinado comportamento, eles podem assumir a responsabilidade de manter ou não o comportamento. Tá? Então, tem uma coisa, ok, escolher não manter esse comportamento. Então, vai exigir tempo de você para se esforçar nisso, né? Exige esforço de querer transformar esse comportamento, exige tempo, porque leva tempo para isso. Tá? E exige conhecimento, exige ajuda, exige um monte de coisa às vezes para mudar um comportamento autodestrutivo. Tá? Senão era fácil, ok, entendi, amanhã eu vou mudar, né? Tá? Tipo, eu passo o fim de semana, segunda-feira eu começo, né? Se essa segunda-feira eu começo fosse fácil, um monte de gente fazia uma outra coisa, né? Só olhar as nossas listas da vida de começar a segunda-feira, tá? Que é enorme e quantas a gente não começou, né? Então, eles podem, inclusive, escolher do que vão abrir mão para se libertarem do comportamento autodestrutivo. Porque até mesmo a liberdade tem um preço. Tá? Então, olha que interessante, né? Para eu me libertar do comportamento autodestrutivo, eu tenho que abrir mão de alguma coisa. Às vezes a gente não quer abrir mão de alguma coisa e continua com o comportamento destrutivo. Tá? Então, como eu disse, até a liberdade tem um preço. Né? Eles podem aprender a cuidar melhor deles mesmos e a descobrir a autoaceitação. Tá? Aí ela coloca uma frase que isso seria autoaceitação. E eu acho essa frase talvez a mais sensacional desse livro, que eu gravei ela comigo. Tá? Diz o seguinte, tá? Anota aí se você quiser. Tá? Só eu posso fazer o que eu posso fazer do jeito que eu posso fazer. Então, só eu posso fazer o que eu posso fazer do jeito que eu posso fazer. Tá? Então, eu repito muito para mim, só eu faço aquilo que eu faço do jeito que eu faço. Tá? Então, para mim, aprender que, a autora de novo, né? Para mim, aprender que só eu posso fazer o que eu posso fazer do jeito que eu posso fazer, significa destruir a realizadora compulsiva que existia em mim. Sempre buscando mais e mais diplomas e certificados na esperança de afirmar o meu valor. Tá? Você pode dizer, mas eu não busco mais diplomas e certificados, mas o que você busca compulsivamente aí para tentar afirmar o seu valor? Tá? Isso significava recompor o meu trauma, ver em meu passado doloroso provas de minhas forças, de meus talentos e de oportunidades para amadurecer, em vez de confirmar minha fraqueza ou minha deterioração. Então a pergunta seria, né, de que forma eu, na minha vida de não aceitação de mim mesmo, tento afirmar o meu valor. Então essa é uma frase que eu acho... eu queria vir até essa frase hoje com vocês, porque eu acho essa uma das frases mais sensacionais, e ela... Depois que eu li isso, ela tá bem gravada em mim. Né? Que eu uso uso muito essa expressão agora, assim, comigo mesmo, né? Só eu faço o que eu faço da forma que eu faço. Tá? Isso acaba tirando um monte de pressão. Autoimposta, lógico, né? Todas as questões, é tudo auto aqui, né? Então, autoaceitação é nessa questão. Só eu faço o que eu faço da forma que eu faço. Se afastar disso é uma coisa que eu coloquei aqui. Quando eu me afasto disso, dessa autoaceitação, no fundo eu estou me afastando da minha verdadeira natureza. Eu posso não saber o que é essa verdadeira natureza, mas eu sei quando eu estou longe. Tá? Então quando eu estou burlando essa regra, digamos, né, de só eu faço o que eu faço da forma que eu faço, eu estou me afastando da verdadeira natureza. Tá?
E como é que isso acontece? Por exemplo, quando eu tento fazer alguma coisa da forma que o outro faz, tá? Exatamente como o outro faz. Tá? Eu posso me inspirar na forma que os outros fazem, tentar aprender a forma que o outro faz, para então fazer da minha forma. Tá? Mas às vezes eu quero repetir a forma do outro fazer e deixo a minha forma de lado. Então eu me afasto da minha verdadeira natureza. Tá? Então é só eu consigo fazer isso que eu faço da forma que eu faço. Ninguém mais. Tá? E uma coisa que eu coloco, né, que a gente tem que repetir também, que é isso tem a ver com autoaceitação, né, mas a aceitação do outro também, colocar só o outro faz o que ele faz da forma que ele faz. Tá? Então, quando eu quero impor para o outro fazer alguma coisa da nossa forma, tá? Eu estou fazendo com que o outro se afaste da verdadeira natureza dele. Ou seja, pare de importunar as outras pessoas com a sua forma de fazer as coisas. O outro faz o que ele faz da forma que ele faz. Você faz o que você faz da forma que você faz. Tá? Então você aceita a sua forma e você aceita a forma do outro. Tá? É isso, é aceitação. Tá? Então essas duas frases, né, coloca registrado aí. Tá? Repetindo de novo, só eu faço o que eu faço da forma que eu faço. Qualquer coisa que me afaste disso, né, eu não estou em aceitação de mim mesmo. Tá? E essa é uma frase que eu coloquei ali como derivado, que é só o outro faz o que ele faz da forma que ele faz. Né? Então, quando eu tento impor para as outras pessoas uma mudança de forma, eu estou ajudando a destruir nelas a verdadeira natureza delas. Tá? Então, essa é uma das frases mais impactantes para mim de todo o livro. Tá? Por isso que eu digo, assim, essa fase depois que ela sai de Auschwitz, né, ela conta como ela passou lá, ela conta como ela teve que fugir da Alemanha, né? A gente acha que a pessoa ela saiu de lá, ela voltou para a Alemanha e ficou tudo bem, não sei o que. Alemanha ou regiões à parte, né? Porque ela era Hungria, outras regiões ali que foram afetadas, né? Mas logo depois começou a surgir a separação da Alemanha, tá? O famoso muro de Berlim ali no meio, para separar os lados da Alemanha. Tá? Isso é outra coisa que é difícil para mim de entender, né? Como as coisas são, vou dizer, malucas nesse mundo, né? Porque tinha guerra, né? Eu não entendo tanto assim ainda, mas assim, nesses livros conta assim, né? Tinha guerra, aí se uniram muitos ali para encerrar a guerra, né? Aí logo que encerrou a guerra, alguns desses que se uniram começaram a ter disputas entre si. Aí vem o muro para resolver essas disputas. Daí as pessoas que na liberdade ficaram separadas das pessoas de quem, né, já estavam separadas, né, pela guerra. Né? Para mim é coisa tudo de maluco isso aí, né? Tanto que o Osho fala que é muito difícil que o mundo tenha um hospício. A diferença entre o médico e o paciente a linha é bem tênue, né, que separa o saudável do que está fora da realidade, né. E aí tem lembrei agora de quem falou, né, tem um livro, acho que eu falei já na semana passada, o documentário Holocausto Brasileiro. Tá? O Brasil também era bem envolvido com coisas nessa época aí né, do Holocausto e coisa, do nazismo e tal, tinha bastante coisas no Brasil também. Aí tem esse não é relacionado ao nazismo, mas em relação ao Holocausto brasileiro, interessante assistir. Tá? Tem o livro e tem o documentário. Tá? O documentário eu acho mais impactante que o livro porque ele tem imagens, então ele fica muito forte, é bacana assistir. Tá? E ali a gente vê a grande linha tênue, né, entre quem que eram os loucos ali e quem que eram os saudáveis, né? Né? E tem outro documentário interessante para assistir, que fica a recomendação aí para quem quiser alguma coisa em final de semana, tá? É Menino 23, tá? Que
que é uma história muito, muito interessante sobre essa questão do nazismo também, como é que eram algumas coisas aqui no Brasil. Tá? Então, reforçando aí, Menino 23 e Holocausto Brasileiro são interessantes para isso. Tá? E lógico, a recomendação, peguem esse livro, Bailarina de Auschwitz, e leiam a parte dela, enquanto foi capturada, enquanto prisioneira. É necessário, eu acho, conhecer essa história, tá? Até para ter mais compreensão do que ela explica depois, tá? Então, gravem essa frase aí, anotem, se vocês não anotaram ainda, eu vou repetir. Só eu faço o que eu faço da forma que eu faço. Tá? Isso não é... alguns vão dizer, então realmente você não... é para não se comparar com os outros, né? Mas aí vem uma coisa que eu acho muito, assim. O problema não é a comparação com outras pessoas, porque isso é uma coisa natural, se comparar, é imediato, natural. Tá? O que essa frase nos mostra, só eu faço o que eu faço da forma que eu faço, não se identifique com o outro, não se identifique com a história do outro, não se identifique com a forma do outro. Tá? Você pode olhar para o outro, comparar-se com o outro, para aprender com o outro, para olhar o que você evoluiu em relação aos outros, mas não se identifique, tá, com os outros. Por quê? Porque só você faz o que você faz da forma que você faz, mais ninguém. Cada pessoa é única, mesmo fazendo, mesmo fazendo a mesma coisa, mas ninguém faz a mesma coisa. Porque cada pessoa faz, mesmo que seja a mesma coisa, do seu próprio jeito. Tá? Então que isso auxilie vocês a crescer naquilo que está também um pouco travado, né, empacado, com dificuldade de ir para frente, de botar para frente. Comece fazendo, tá? Porque só você vai fazer da forma que você faz. Olhe outras pessoas fazendo a mesma coisa, se inspire nelas, tá? Mas se pergunte, qual é a minha forma de fazer isso? Ela vai ser única. Tá? Mas se vai dar certo, não sei. Vai ter muitos erros no caminho, decepções e coisa, e isso não diz nada a respeito do seu valor. Você continua tendo valor, mesmo no erro, mesmo na decepção, mesmo em qualquer situação. Tá? Hoje eu acho que eu li menos e falei mais, né, das minhas reflexões pessoais. E na próxima quinta, então, continuamos. Ok? Espero que tenha sido tão legal para vocês quanto foi para mim hoje, esse texto. E nos vemos próxima semana, então. Tenham uma boa noite.